Humberto, Grace, Irmão, Leila, Ludmila, Ricardo, Serginho. Bom dia a todos vocês. Que seja hoje, que seja agora, que Jesus venha derramar o seu Espírito sobre nós, porque a terra clama, a terra chama. Bom dia. É, Nas últimas semanas, no nossos devocionais, nos nossos encontros presenciais, a gente tem falado de diversos temas de extrema importância, né? A gente tem falado de temor e medo, a gente tem falado de sonhar em Deus, a gente tem falado de descanso em Deus, a gente tem falado de obediência, a gente falou de identidade, a gente falou sobre alguns personagens importantes que nos trazem exemplos bíblicos, né? Como Simeão, que falamos na semana passada, como Eliseu, a mulher sunamita, e todos, se não 100%, mas a grande maioria desses temas eu estava observando, eles são temas que eu vou classificar aqui, que nos colocam em uma posição mais de recebedores. São temas que nos colocam em uma posição mais estática, mais passiva, não no mau sentido, no bom sentido, mais de recebedores. Até porque nós somos filhos, nós somos escolhidos, nós somos adotados, nós somos co-herdeiros de Cristo e nós recebemos muito, né? Tudo em nossa vida é um presente. A gente está aqui hoje vivo, acordado, é um presente. É, Antes do louvor aqui, a Grace tinha comentado quanto a mãe dela tinha melhorado, isso é um presente. Meu pai comentou como o meu irmão melhorou, isso é um presente. E o fato de podermos estarmos reunidos todos aqui, louvando e glorificando o nome de Deus é um presente. Então a nossa vida é um presente e nós recebemos e nós temos sim essa posição de recebedores, só que isso não vem pelo nosso mérito, né? Isso nós recebemos de graça e pela bondade e pela misericórdia de Deus. Isso tudo nós recebemos justamente porque Deus enviou o seu Cordeiro, ele se sacrificou por nós e ele nos dá vida, vida em abundância. E então é importante a gente ter essa consciência, essa percepção, isso que é algo às vezes muito difícil para nós, de que sim, nós somos recebedores de muita graça, de muito presente, e muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso, seja porque a gente acha que não é merecedor, seja porque a gente simplesmente toma as coisas como dadas e acaba não tendo o olhar de enxergar as bênçãos, de enxergar as dádivas, e não tem a consequente gratidão, né? É, mas o assunto que eu quero tratar hoje é um assunto que vai tirar um pouco a gente dessa posição de um recebedor mais passivo. Nós temos essa posição, como eu disse, mas vai levar a gente a um pouco mais de protagonismo em nossas vidas, em nossa comunidade, e no mundo. E é um assunto que a maioria de nós aqui somos empresários, ou já ocupamos uma posição de liderança, então é um assunto que talvez devesse ser corriqueiro, ou ele é até corriqueiro, comum nas nossas vidas aí fora, mas eu quero trazer esse assunto para o nosso ambiente, para o nosso tema, que é o ambiente espiritual, que é o assunto da liderança, né? É o assunto do protagonismo. E para tratar desse assunto, eu queria trazer, como eu disse lá no grupo, uma passagem, um relato da vida de Jesus, que para mim é muito forte, né? Que está lá em Mateus capítulo 10. A gente vai ler ali os versículos de 1 a 20, que é justamente aquela passagem que Jesus chama os discípulos e manda eles irem pregar nas cidades de dois em dois, né? Que é justamente aquele momento em que Jesus convoca e delega aos discípulos uma pequena parte da sua função, que é, olha, o reino de Deus é chegado, agora eu preciso que vocês levem essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, pelas cidades, né? É, e por que eu queria trazer esse assunto e retomar
retomar essa história ou o assunto da liderança. Na verdade, eu queria recapitular um pouco com vocês o porquê que a gente decide criar esse grupo, né? Por que que a gente decide criar o grupo em Cristo, por que que a gente decide ter esses devocionais semanais. E são dois grandes motivos. Um grande motivo é que Deus coloca isso, essa vontade ardente em meu coração, e essa é maior motivo, a maior razão, é uma razão de obediência, é uma razão de simplesmente atender a um chamado, que é algo que a gente tem falado muito aqui nos nossos devocionais, né? A gente ser obediente e colocar Cristo como centro das nossas vidas e, portanto, atender aos chamados que ele tem para a gente. E a segunda razão foi porque ele também tinha colocado no meu coração e o criar o grupo de empresários, mas eu tinha um incômodo muito grande com os diversos empresários que eu conheci ao longo da minha vida, que eu conheci muitos empresários super cristãos de um coração extremamente bondoso, um coração maravilhoso, que faziam muitas coisas boas, que eram realmente pessoas boas e seguiam o Evangelho de Cristo, mas eles se escondiam, eles sentiam uma certa vergonha, eles não levavam isso para a empresa deles, eles tratavam isso apenas dentro de casa, ou na igreja, ou com aquelas pessoas que eles sabiam que também eram cristãs. Em ambientes que não eram os ambientes, muitas aspas, favoráveis, eles acabavam se escondendo e não tomando um posicionamento. Então, uma das grandes razões de ser de a gente ter este grupo aqui é justamente porque, para mim, na minha visão de mundo, esse é um posicionamento que ele é equivocado. Um cristão não pode se esconder, não pode se apequenar, não pode se envergonhar. Então, por isso, a gente traz o Em Cristo como uma base muito forte de empresários e líderes que se posicionam ostensivamente enquanto cristãos e vão protagonizar os diversos ambientes que eles vão frequentar, levando a palavra do cristianismo, levando o evangelho. Claro, com muito respeito, claro, seguindo as regras sociais, mas sem se esconder, sem ter vergonha, sem se apequenar. E para fazer isso, isso envolve posicionamento, isso envolve atitude, isso envolve liderança. E o Em Cristo e esse devocional, mas o nosso grupo como um todo, ele não deixa de ser uma escola de líderes, né? Ele não deixa de ser um grupo de líderes, uma escola de líderes que querem se multiplicar e querem multiplicar essa liderança através do empreendedorismo, né? Eu conheço todos vocês aqui e acredito que, se não todos, boa parte de vocês não acredita que a mudança do nosso mundo vai vir através de políticos, vai vir através de terceiros, vai vir através de Estado, de governo. A gente acredita que a mudança do nosso mundo ela vem sobretudo dos céus, né? Ela vem sobretudo da vontade de Deus, mas a parte que cabe a nós, enquanto seres humanos, ela vem de nós, ela vem de uma atitude de liderança, de protagonismo e de empreendedorismo. Então, por isso que eu quero fazer esse convite aqui, esse chamado a vocês, para que a gente assuma uma posição de protagonistas em todas as áreas da nossa vida. Mas eu estou me estendendo um pouco aqui, não quero parecer apenas uma introdução. Vamos ler a passagem que eu disse a vocês. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 10, nós vamos iniciar no versículo 1. E vou só contextualizar, vocês sabem que Jesus ele foi trazendo ou revelando a sua mensagem aos poucos, né? Até os discípulos, eles tinham momentos ali que eles perguntavam, que eles não entendiam, ou chamavam Jesus para ir para Jerusalém, ou para esse ou para aquele lugar, e ele falava assim, calma, ainda não é o momento. E aos poucos ele vai numa crescente, trazendo a sua revelação, até que, enfim, acontece tudo que acontece. Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês que nesse momento, nesse relato aqui de Mateus 10, Jesus já teve uma certa caminhada na revelação do seu evangelho, e agora ele está convocando os seus discípulos a multiplicarem a palavra, né? A multiplicarem o chamado, a multiplicarem a mensagem do reino que é chegado. Então vamos lá. Mateus 10, capítulo 1.
Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, desse convite que eu trago a vocês, é que a autoridade vem dele. O chamado vem dele, o convite vem dele, a palavra vem dele, a energia vem dele, a coragem vem dele, a ousadia vem dele, o discernimento vem dele. Se a gente inicia uma caminhada no Evangelho, uma caminhada de protagonismo, de liderança, de pregação, de conversa, o que quer que seja, achando que isso é de nós, é mérito próprio, a gente vai tropeçar no primeiro passo. Então, é, como eu digo a vocês, quase todo devocional, a Bíblia é de uma profundidade extrema. Então, já aqui, quando vai iniciar o relato, ele já traz essa mensagem. Quem dá autoridade é Jesus. Vamos saltar ali para o versículo 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os leprosos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa é uma outra frase que tem assim uma série de lições. Mas o que eu queria trazer para nós é: nós estamos recebendo, e muitos de nós estamos recebendo talvez há muito tempo. E nós recebemos de graça. Muitos de nós recebemos desde o momento do nosso nascimento. E estou falando aqui da mensagem mesmo, né? Da mensagem do Evangelho. E nós recebemos isso de graça. E aí quando ele fala, vocês receberam de graça, deem também de graça, ele não está falando apenas, olha, veio de graça, você não vai cobrar por algo que você recebeu de graça. Não é só isso. Mas ele está falando, você recebeu, agora você tem que dar. Essa é a primeira mensagem. Quem recebe precisa dar, precisa transbordar, não pode segurar para si, né? E normalmente essa frase aqui é usada para a gente tratar de, olha, não pode cobrar, esse tipo de coisa, mas aqui o que eu quero trazer para vocês é: receba e dê, receba e entregue, receba e transborde, que é justamente o centro da mensagem de hoje, que é o protagonismo, que é a liderança, que é a atividade. Receber é passivo e dar é ativo. Então, é o convite a que a gente assuma também essa posição de proatividade em nossas vidas, em nossa espiritualidade e na mensagem do reino de Deus. Sigamos aqui. Versículo 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que Jesus está falando para eles aqui? Olha, não se preocupem com as questões materiais. Eu estou convocando vocês, eu estou chamando vocês a uma missão que é espiritual. E vocês são meus trabalhadores, o sustento de vocês será enviado. Vocês são dignos desse sustento. Mas para uma missão espiritual, os recursos são espirituais. Para uma missão que vem dos céus, os recursos virão dos céus. Então, o preparo não é material, o preparo é espiritual. Lembra do versículo 1? Quem dá autoridade é Cristo, quem dá o recurso é Cristo, quem dá a providência é Cristo. Essa convocação que eu estou fazendo a vocês, ela não é minha e vocês não devem se aceitar, não devem se preparar de maneira material, não devem se preocupar com recursos. Nós todos devemos nos preocupar com o preparo espiritual, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é a imersão no Evangelho e na conexão com o Espírito Santo. Sigamos. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Shalom. Se a casa for digna, diga que a paz de você repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês.
Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O chamado que Jesus faz aqui, ou a mensagem que Jesus traz para nós, é relembrar que nós estamos vivendo em um mundo em que ainda há maldade, porque esse é o mundo que o príncipe das trevas ainda vive e que a nossa natureza pecaminosa ainda está presente. Portanto, é um mundo em que ainda há lobos, em que ainda há uma maldade. Mas o que ele diz é: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, isso me lembra muito a palavra do administrador infiel, quando ele fala que, que os filhos da terra, os filhos desse mundo, ou desse século, se eu não me engano, né, que o que ele está querendo dizer? Os ímpios, eles são muito mais espertos do que os filhos da luz. Eles têm uma sagacidade maior do que os filhos da luz, ou seja, os filhos da luz, eles tendem a ser muito inocentes. E o que Jesus fala naquela parábola, ele está falando agora, olha, vocês têm que ter uma esperteza, uma inteligência, uma sagacidade, porque esse mundo ele tem lobos. Então, sejam vocês também espertos ou prudentes como as serpentes, né? Como eu disse, a gente precisa respeitar as convenções sociais, a gente precisa entender o ambiente em que a gente está falando. A gente não pode ser simplesmente tolo, bobo ou inocente e achar que a gente vai ser bem recebido em qualquer lugar. Mas a gente tem o discernimento que vem de Deus, a gente tem a autoridade e a palavra que vem de Deus, como ele vai seguir tratando aqui. 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Não existe nada mais forte do que um testemunho pessoal nosso do que Deus fez e faz em nossas vidas. Não existe pregação, não existe devocional, não existe o orador. Pode ser o maior orador do mundo, com o maior conhecimento bíblico do mundo. Nada é mais poderoso no coração de uma pessoa, no toque do coração de uma pessoa, do que um testemunho, uma história real que você, uma pessoa muito próxima a você, viveu. Então, Saulo, eu até gostaria de falar mais de Deus, de Jesus, mas eu não tenho o dom da oratória, eu não conheço a Bíblia, eu não sei falar como você fala, ou como meu pastor fala, eu não tenho esse talento, esse dom. Só conta um testemunho. Só traz um relato do que Deus fez na tua vida. Ou só tenha a sensibilidade de dizer: ei, Jesus te ama. Às vezes não precisa mais do que isso. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. A autoridade vem de Deus. A ousadia vem de Deus. O discernimento vem de Deus. E a palavra que você vai dizer vem de Deus. Basta que você esteja pronto e disposto, com o olhar e os ouvidos atentos, os ambientes que você frequentar, e de repente tem alguma pessoa ali que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra de sabedoria, que precisa de um calma, Jesus te ama, ou que precisa de um testemunho, ou que precisa de uma pregação, ou que precisa de um abraço. Naquela hora, lhe será dado o que dizer. Então não se preocupe com o que você vai dizer, apenas se preocupe em estar pronto e disponível. E ora a Deus pedindo esse discernimento, que ele vai chegar. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês.
Eu quero finalizar trazendo. Eu não sei se todos vocês conhecem o pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que tem ficado muito famoso aí por estar em diversos podcasts. E tem uma passagem dele no Flow, no podcast, em que o host do podcast, o Igor, vira para ele e fala assim: Eu acho que os cristãos não deveriam sair por aí falando para as pessoas sobre Cristo, tentando convertê-las e etc., indo para os países e viajando, trazendo a mensagem de Deus. Eu acho isso meio desrespeitoso. E aí o Rodrigo Silva fala para ele, fala assim, cara, quando eu venho aqui, você me dá de presente uma camisa da Insider, que é a patrocinadora do programa, né? Por que você me dá de presente essa camisa? Por que você recomenda isso para as pessoas? Aí o cara falou, o Igor, o host fala assim, não, porque a camisa é muito boa, eu uso a camisa, eu quero que todo mundo use, é claro que ela é patrocinadora, eu tenho uma remuneração financeira por isso, porque ela é muito boa. E aí o Rodrigo Silva, assim, muito resumidamente, ele vai dizer, cara, se você veste uma camisa, acha ela boa e sai recomendando para todo mundo, como que eu, que conheço a Cristo, o meu Salvador, o Criador dos céus e da terra, como que você quer que eu não recomende ele para as pessoas? Como que você quer que eu fique calado e não saia falando para as pessoas de que o reino dos céus é chegado, de que existe um evangelho, de que eu sou perdoado, de que ele se sacrificou por mim na cruz? Se você fala de uma simples camiseta, como é que eu não vou falar do nosso Pai? Então, no final das contas, é, eu não queria trazer nenhuma reflexão teológica profunda. No final das contas, o que fica muito martelando na minha cabeça é, aí eu vou falar de mim, ou eu acredito nesse Deus, acredito nesse Cristo que, que me criou e me salvou, ou eu não acredito. E se eu não acredito, e, gente, tudo bem ter dúvida, né? Tudo bem a nossa fé fraquejar, tudo bem eu não me sentir ainda com aquela fé toda. Eu tenho esses momentos, isso é natural. Mas se eu acredito, se eu busco acreditar, não tem como a consequência lógica de eu acreditar não ser eu preciso falar isso para todo mundo. Eu preciso levar essa mensagem e esse evangelho e esse Jesus para aqueles que me cercam, porque não existe nada mais importante nessa vida ou nesse universo do que conhecer o meu Criador, do que conhecer o meu Salvador e do que saber que existem pessoas que ainda não o conhecem ou o conhecem e estão afastadas. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso para mim, esse raciocínio para mim ele é muito óbvio, ele martela muito na minha cabeça. Se eu acredito na mensagem da cruz, eu preciso levá-la. Eu não estou falando para que nós tenhamos que ser pregadores, não é isso. É no nosso dia a dia. É estarmos atentos no supermercado, no salão de beleza, na rua, no shopping, no ambiente de trabalho, o motorista de Uber. É a gente pedir a Deus pelo discernimento. Senhor, eu estou pronto. Eu estou a teu dispor. Eu quero ser usado como teu instrumento. Me dá discernimento espiritual. Me mostra com quem que eu tenho que conversar, o que eu tenho que falar. É só isso. É só isso. Então eu convido vocês a serem mais proativos no Evangelho, a viverem o Evangelho de uma maneira um pouco mais proativa, a tomarem essa posição de liderança nos ambientes em que vocês frequentam. E aí eu estive conversando com a Grace e o Gaspar na semana passada, a gente vai, a partir de hoje, instituir uma missão da semana, né, que tem a ver com o nosso devocional. E a missão da semana de hoje vai ser que todos nós aqui, aqueles que aceitarem a missão naturalmente, vai ser pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para falar de Deus para pelo menos uma pessoa na semana. Apenas isso. Pai, me dá discernimento. Eu quero
eu estou aqui disposto a falar do teu reino, da tua glória, da tua criação, do teu evangelho para uma pessoa. E você aceitando essa missão, você faz essa oração no seu íntimo ao longo da semana. E se você, ao longo dessa semana, cumpriu a missão, me manda um WhatsApp, porque dependendo da quantidade de gente, eu vou reservar esse nosso tempo aqui na semana que vem só para a gente trocar testemunho do que aconteceu ao longo dessa semana. Tá bom? Eu me estendi um pouquinho, peço desculpas. Temos abençoado da semana. Alguém quer pedir oração? Enquanto alguém levanta a mão aí ou não levanta a mão, eu quero lembrar a vocês, já temos a data do nosso encontro presencial, vai ser no dia 26 de junho, então já anotem aí na agenda, no dia 26 de junho, nós teremos um encontro de manhã e de tarde, vai ser maior, vai ser em parceria com a Fonte Conference, então vai ser um evento bem bacana, já reserva aí na agenda de vocês, dia 26 de junho. Eu queria convidar vocês que ainda não estão seguindo a gente lá no Instagram, seguirem a gente, o nosso arroba é em.cristobr. Eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp também. Alguém quer pedir oração? Vai, quer falar? Abre seu microfone. Tá no mudo. Bom dia a todos. Na verdade, eu quero agradecer as orações. Nós fizemos o pedido na semana passada. Eu quero agradecer muito as orações em favor do Tarso, que é meu filho, e graças a Deus, a cada dia melhorando. Graças a Deus, que bom. Alguém mais? Sua mãe também melhorou, né, Grace? Sim, melhorou muito. Ela passou a semana toda sem nenhuma crise. Assim, Bom, bem diferente. que bom, que bom. Graças a Deus. Então vamos orar, gente. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, como um grupo de pessoas que se coloca à Tua disposição, Senhor, para sermos Teus instrumentos, Teus seguidores, Teus discípulos, não só como recebedores de dádivas infinitas que somos, porque Tua misericórdia e a Tua graça são infinitas. Mas nós queremos também, Senhor, assumir uma posição de proatividade, de protagonismo, de liderança. Nós queremos ser úteis ao Teu reino aqui na terra, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos dá discernimento espiritual, Pai, para que ao longo dessa semana, nos diversos ambientes que a gente venha a frequentar, com as diversas pessoas com quem a gente venha a se reunir, Senhor, que o nosso coração, nossa mente e o nosso espírito estejam conectados com o Teu Espírito Santo, que Ele nos dê o discernimento de nos aproximar desta ou daquela pessoa em silêncio, com discrição, e que Teu Espírito Santo nos dê a coragem, a ousadia, nos faça superar a timidez, nos faça superar a zona de conforto, nos faça superar as barreiras e as crenças negativas que nós temos e nos dê a palavra que Tu queres que a gente leve a essas pessoas. Nos dê a Tua autoridade, Senhor, nos dê o Teu discernimento, nos dê a Tua ousadia e nos dê a Tua palavra. Também nos dê a Tua proteção, a Tua inteligência, porque nós sabemos que haverá resistência interna e externa. Mas nada, nem ninguém pode ser maior do que Tu, Senhor. Então nós sabemos que apesar de nesse mundo estarmos como cordeiros entre lobos, o nosso Pai nos protege. Por isso, Senhor, nos colocamos a Teu dispor
e que Tu nos faça instrumentos da Tua palavra, do Teu Evangelho ao longo dessa semana. Que nós possamos levar isso que é tão caro, tão precioso e tão maravilhoso para nós e para nossas famílias, que nós possamos levar isso para outras pessoas, ainda que desconhecidas. Ainda que um motorista de Uber ou de ônibus, ainda que um recepcionista, ainda que um servente, ainda que um mendigo, ainda que um cliente, ainda que um fornecedor, ainda que um presidente de uma grande empresa, ainda que governadores ou juízes, Senhor, não importa. Nos coloque nos momentos certos, nas posições certas, e nós estaremos disponíveis e abertos para cumprir com a missão, com o teu chamado para nós. Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa as nossas casas, as nossas atividades, as nossas famílias, as nossas empresas, Senhor. Que nós possamos caminhar firme no propósito, no teu propósito. E que nós sejamos sal e luz na vida de nossas famílias e na vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo a todos. Uma semana muito abençoada para vocês. Até a próxima.